Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Voltei, né, para uma segunda live, glória a Deus, desta feita, ministrar os capítulos 27 e 28 de Atos dos Apóstolos. Vai ser uma abordagem bem sucinta, vai ser uma abordagem bem curta, né, por causa da hora, do tempo da gente, glória a Deus, mais edificante, como tem sido a proposta dessas ministrações em o nome de Jesus. Com ela, estarei encerrando hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Vou estar abordando os capítulos 27 e 28 de Atos. Louvado seja Deus, que encerramos assim o livro de Atos dos Apóstolos, lendo não, mas pontuando, né, algumas coisas que, pela inspiração, achamos no momento pertinente tratar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler destes capítulos, precisamente aqui o versículo 24 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. 23 e 24 de Atos dos Apóstolos. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ora, o capítulo 27 e 28 fala exatamente da navegação, né, que Paulo faz até Roma. Louvado seja Deus. E no capítulo 27, nós temos aqui o registro do naufrágio, não só de Paulo, mas de todos quantos estavam com ele no barco. Louvado seja Deus. Estavam com ele no navio. Né? Bendito é o nome de Jesus. E o que eu quero pontuar aqui, sem entrar em detalhes do texto, eu já disse aos irmãos que lessem os capítulos, ou o capítulo da abordagem antes ou depois da minha fala, para saber do que nós estivermos tratando, quando a abordagem, por exemplo, ela for expositiva, né? Ou ela for textual. Mas claro que agora não vou estar fazendo isso. A inspiração que me veio quando eu estava vindo aqui para a rádio para falar foi sobre o fato de que, quando estamos envolvidos na obra de Deus, vivemos constantes milagres, constantes experiências extraordinárias. Em um determinado momento da minha fala, ou da fala de qualquer outro pregador, quando a gente fala da obra missionária e a gente pontua Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que a exegese do texto diz ali que esse estar conosco é em meio ao exercício pleno de um evangelista, né? Mas não necessariamente numa missão transcultural ou numa missão transmunicipal. Você é de uma cidade, vai para outra cidade. Você é de um estado, vai para outro estado, transestadual. Transcultural, você é de um país, vai para outro país. Não necessariamente nesse deslocamento geográfico que você só vai sentir ou ver
a operação de Deus, a intervenção de Deus miraculosa, providencial, operante, o fluir dos dons do Espírito através da sua vida, o operar de Deus numa imposição de mãos, numa palavra, a inspiração para pregar, unção ao orar, ao pregar, ao cantar. Não, você não só vai vivenciar isso se você sair de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país e para outro. E eu estava me lembrando exatamente disso quando meditava nesses capítulos e pedindo a Deus uma direção para falar de algo sobre estes capítulos, porque quem já me ouviu sabe que uma das coisas que eu defino é que quem lê Bíblia e ora sempre tem o que falar. Sempre disse isso aos obreiros que congregaram comigo. Quem lê Bíblia e ora sempre tem o que falar. De Deus, da palavra. E, claro, na minha posição aqui no Acordo da Bênção, eu vou seguindo a direção do Senhor. O plano didático do Senhor para a vida dos meus ouvintes, né? Para a minha vida também. E o plano de Deus para esta abordagem ao meu coração foi de exatamente dizer a você, meu irmão, minha irmã, que para você ser um evangelista nato, não precisa você ser transferido para uma cidade, para outro estado, para outro país, para vivenciar os milagres de Deus. Não. Se você estiver envolvido aí na sua rua, no seu bairro, na sua casa, se você estiver focado na expansão do reino, se você é um evangelista, eu quero dizer a você que essa intervenção do divino, ela vai fluir na sua vida em todos os sentidos e aspectos, sabe, irmãos? Tanto essa palavra, os sinais seguirão os que crerem, ela vai cumprir-se em seu favor, como em favor dos evangelizados, né? Ou dos evangelizandos, das pessoas para as quais você fala de Jesus, as pessoas às quais você permite ouvir Deus através da sua vida, através de uma palavra, através de um louvor, de um momento de oração, de intercessão, aleluia. Você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Eu digo isso porque aí eu me lembrei da minha mocidade. Você está vendo a barba branca, o bigode branco, né? Cabelo não, que não tem muito, não. Mas, quando mais novo, louvado seja Deus, eu me lembro de ter vivenciado muito isso onde eu morava, onde eu congregava. Louvado seja Deus. Eu morava num lugar chamado Córrego do Tiro, agora é a Avenida Professor José Marinho dos Reis, e lá no começo tinha... tem o bairro da Bomba Demetério, porque essa avenida, essa rua, liga a Bomba Demetério com Linha do Tiro. Quem conhece a zona norte do Recife sabe do que eu estou falando. E na parte da Bomba Demetério tinha uma praça chamada Praça das Mães. Eu ia para ali evangelizar. Depois do culto eu saía da congregação, vinha para casa, parava ali para evangelizar. Um desejo que o Senhor me colocou no coração de evangelizar, ou parte de mim, não sei, de evangelizar os meus vizinhos, a minha rua, a rua que eu morava. E aí o Senhor me deu a estratégia de eu ficar ali naquela praça. E quando eu comecei a fazer isso, irmãos, eu comecei a me encher do poder de Deus. Eu me lembro que eu orava, negócio de horas, não que pensasse, pelo muito falar eu era ouvido, não. Jesus disse isso, eu aprendi isso lendo a Bíblia, que não é pelo muito falar que somos ouvidos. Mas eu orava, quando tinha tempo, 2 horas, 3 horas, 5 horas de joelho, e a minha oração era: Senhor, faz de mim uma bênção.
Senhor, me enche do teu espírito, Senhor, me enche do teu poder. Senhor, eu quero ganhar almas. Senhor, me usa em tuas mãos. Eu orava a Deus e só orando, o Senhor falou comigo, sai ao campo. O Senhor falou comigo, sai ao campo. Aí eu comecei a evangelizar sozinho. Eu me lembro que passou um irmão uma vez, eu evangelizando, ele disse, olha, Amaro, se o presbítero da igreja souber, ele vai te disciplinar. Aí eu disse, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, porque tem de permissão. Aquela coisa denominacional que eu acho que ainda existe por aí em algum lugar. Né? Aí eu disse, mas oxente. Aí, como eu congregava numa denominação que é boa, e eu não sabia dessas regras, não era novo convertido. Aí eu fui falar com o meu presbítero. Hoje ele dorme no seu já faz um tempinho. Aí ele disse, Amaro, eu vou falar com o superintendente das campanhas evangelizadoras. Aí eu disse, meu Deus, tudinho para evangelizar. Enfim, tive a licença, né, do pessoal, que não precisava não. Mesmo que a resposta viesse para eu não fazer, eu ia fazer, porque eu já tinha recebido a ordem do Senhor. Eu nunca fui rebelde, não. Não saí dessa denominação há muitos anos atrás. Não foi por rebeldia. Ao contrário, recebi até a bênção. Me lembro na época, né, eu já fazendo seminário, eu recebi um convite de um homem de Deus que também já dorme no Senhor, pastor Itamar Souza, que pastoreava a igreja presbiteriana independente na Estrada do Arraial. Estou falando isso, registrando agora no Face, tá? Porque eu já falei disso muitas vezes e não tinha o Facebook para eu registrar isso. Tem em gravações aí de rádio. E o pastor Itamar falou comigo para eu ir ajudar a homem de Deus que também já dorme no Senhor, rapaz. Pastor Elci Pereira, lá em Maceió, no estado de Alagoas. E o pastor Itamar veio falar comigo se eu poderia ir. Aí eu disse, pastor, eu vou ter que pedir uma autorização lá, né? Aí ele, fale com o seu pastor. Na época, o pastor que presidia a denominação que eu fazia parte, há muitos anos atrás, no começo da minha fé, era a Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor José Leôncio. O vice-presidente era o pastor Almeida. Ambos já dormem no Senhor. Os 4 que eu estou falando aqui já dormem no Senhor. Mas tem a turma jovem da minha época que sabe da história. E o pastor, aí quem me atendeu foi o pastor Almeida. Aí o pastor Almeida chamou o pastor Leôncio, o jovem aqui está querendo uma permissão para fazer a obra de Deus. Só que é de outra denominação. O pastor Leôncio disse... Aí eu falei para ele que tinha sido o pastor Itamar Souza, que ele conhecia o pastor Itamar Souza. O pastor Itamar era da igreja presbiteriana independente, mas pregava muito no templo central. E eram amigos. E aí ele deu a bênção. Vá, meu filho, aquele jeitinho dele falar, pastor Leôncio. Vá, meu filho, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, faça a obra de Deus. Aí pronto. O pastor Almeida autorizou, o pastor Leôncio autorizou, abençoou. Cheguei para o pastor Itamar, estou liberado. Aí fui embora para Maceió. Glória a Deus, né? E não saí da Assembleia de Deus por rebeldia, por nada não, ao contrário. O cordão umbilical fui cortando, que é difícil. Quem é membro da Assembleia de Deus sabe que é uma igreja boa, de servir a Deus, uma igreja que faz bons obreiros. Eu só tenho elogios a essa denominação, da época que era e da época que não sou. Não é? E o cordão umbilical foi cortando aos pouquinhos assim. Quando eu me vi, já estava fora da Assembleia de Deus. Né? Porque aí Deus me deu a oportunidade de trabalhar aqui em Recife, também com o pastor Itamar Souza, na Estrada do Arraial. Depois Deus me fez estar junto com outro homem de Deus, pastor Heraldo Vitorino de Farias. Eu não poderia deixar de falar esse nome aqui. Na época ele presidia a igreja congregacional pentecostal Getsemane. Pastor Heraldo Vitorino de Farias, o meu abraço. Tenho um carinho, uma admiração por esse homem muito grande. Tá? E aí depois fui trabalhando com outros pastores e outros ministérios. Mas antes de partir para essa responsabilidade que tornou-se maior, antes mesmo de ingressar
para fazer o curso teológico, eu, como simples membro, servo do Senhor, me determinei a evangelizar, porque Deus tinha falado comigo, eu orando, saia ao campo. Aos sábados de manhã, eu ia para o culto de consagração que tinha da campanha evangelizadora em Mangabeira. Acabei dizendo o nome da igreja que fazia parte, né? E na época era a irmã Carmelita, dirigente da campanha evangelizadora. E eu ia para a consagração evangelizando e voltava evangelizando e ficava depois à tarde evangelizando. Quando eu saía do culto, que tinha culto segunda, ensaio do coral na terça, culto porta aberta na quarta, oração da mocidade na quinta, culto de doutrina na sexta, eu saía do culto e ia para a praça ficar evangelizando até tarde da noite. Não estou mandando ninguém fazer isso, não. Mas era a minha vida de intensidade no serviço do Senhor. E foram momentos, irmãos, que eu conheci o poder de Deus. Conheci o poder de Deus. O Senhor usou essas mãos para curar. Louvado seja Deus. Para expulsar demônio. Aleluia. Fluiu os dons, fluiu o poder, fluiu o suprimento das necessidades, como flui hoje. Eu vivo na dependência de Deus. Eu vivo milagres. E eu sei que flui milagres através desta programação. Se eu pedir para que alguém dê testemunho de cura divina, de milagre que recebeu de Deus em sua casa, no hospital, eu tenho testemunhos de montão. Se você, inclusive, for uma das pessoas, se quiser também, dizer que através da nossa vida ou do programa que você ouve, que eu apresento ou apresentei em outra emissora, como a Rádio Tamandaré, foi uma das pessoas que quando estávamos orando, você foi curado, foi curada, aconteceu um milagre, um batismo com o Espírito Santo na sua vida, que se quiser registrar isso aí, registra. Não é para me exibir, para me exaltar, não. É para tornar veraz isso que eu estou dizendo. Só aqui na Evangélica já são mais de 680 conversões. Quer milagre maior do que esse? Conversão? Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor está conosco, conforme Mateus capítulo 28. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e, segundo os exegetas, é no pleno exercício da missão apostólica, evangelística, missionária. Mateus 28, 20. Louvado seja Deus. Pastor, mas o senhor leu Atos 27, 4. Eu estava pensando em não fazer essa abordagem hoje por causa do tempo, mas a oração também vai ser breve. O que o Senhor disse a Paulo aconteceu. Eles estavam vivendo nesse trajeto a Roma, numa situação tempestuosa. Tempestades estavam acontecendo. Ventos fortes estavam acontecendo. Tem um vento chamado Euroaquilão. Era um vento forte que acontecia. O Euroaquilão era uma palavra híbrida, grego ou meio latina, que significa leste-norte. Indicava um traiçoeiro vento leste-nordeste. Era um vento para acabar com o navio. Era um vento para destroçar o navio. Os homens que estavam ali corriam risco de vida. Mas todos sobreviveram porque o Senhor tinha dito a Paulo que nenhum homem pereceria, nenhum homem morria. Deixa eu dar uma corrida aqui na abordagem que eu quero terminar ela hoje. Louvado seja Deus. Paulo, que era prisioneiro, passou a posição de liderança e de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor.
porque era necessário que ele chegasse em Roma e fosse apresentado a César, e aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu, porque Deus, quando chama, ele se responsabiliza pelo chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Guarda isso, recebe isso. Quando Deus chama, ele se responsabiliza pelo chamado. É importante que o chamado obedeça. Louvado seja Deus. E aconteceu depois que, eu achei interessante essa parte aqui, já no capítulo 28, Paulo está em Malta. E a palavra de Deus diz que os bárbaros, esses bárbaros não eram necessariamente pessoas bárbaras, né? Era quem não falasse da língua, por exemplo, grega, não é? Aí era tido como bárbaro. Diz a palavra de Deus que eles viram uma víbora pendurada na mão de Paulo, não é? Porque quando juntaram a quantidade de vides e puseram fogo, aí uma víbora, uma serpente, saiu e mordeu a mão de Paulo. E aí os homens ficaram olhando aquilo e disseram: esse cara vai morrer. Esperaram ele bater as botas, ter um troço lá. Ele sacudiu assim, a víbora caiu no fogo. A palavra de Deus diz o seguinte, que os homens disseram: certamente este homem é homicida, disseram de Paulo, visto como escapando do mar, porque a tempestade foi grande. Paulo não morreu, os homens estavam com ele, não morreram. Mas os homens agora, os bárbaros diziam, ele escapou do mar, mas a justiça não o deixa viver. A justiça de Deus, eles pensavam, né? Aí Paulo sacode a víbora cai e nenhum mal aconteceu. E os homens, os bárbaros, esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aqui se cumpriu aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só me lembro disso. Aleluia, aleluia. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus. É provisão de Deus, é cuidado de Deus, é milagre, é sinais seguindo você em função de benefício dos outros, como aconteceu de Paulo em função dos presos que estavam com ele no barco, e em função dele, que foi, louvado seja Deus, mordido por uma serpente. Quer viver uma vida de milagres? Seja um crente mão no arado. Aleluia. Quer viver uma vida de milagres? Seja intenso na obra. Seja um agente ativo da seara. A expressão que o pastor Amaro usa para um crente dedicado, para crente mão no arado. Seja um cristão, seja um agente ativo da seara. Quer viver uma vida de milagre? Quer sentir, quer ver poder operar a ação divina em seu favor, em favor dos que lhe veem, dos que lhe ouvem? Viva o evangelho com intensidade na prática. Aleluia. Não estou falando de moralidade, só de santidade, não. Estou falando de você ser aquela pessoa que investe no reino seu tempo, seus recursos, suas habilidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leia esse capítulo 27 e 28 de Atos. Aleluia. Deste livro
que também poderia ser chamado, como dizem os estudiosos, Atos do Espírito Santo. Porque é Deus pleno na vida, o Espírito Santo é Deus pleno na vida dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E observe o foco de Paulo. Né? Era pregar Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, no versículo 20 do capítulo... eu estou aqui no capítulo 20 de Marcos 16. Voltando aqui para Atos. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus nos diz que Paulo falava de Jesus, da sua ressurreição. Né? Tem uma expressão aqui que eu marquei para citar aqui para os irmãos. Louvado seja Deus. É que Paulo focava na ressurreição de Jesus Cristo, a esperança, glória a Deus, dos judeus. Amém? Ele focava em Jesus Cristo. Sim, eu tenho tempo ainda para dizer isso aqui. A minha oração vai ser só impetração de bênção hoje. Uma palavra que os irmãos confundem muito em dizer que se Jesus viesse para os judeus, aliás, se os judeus tivessem aceitado Jesus, o resto do mundo estaria perdido. Isso é errado. Não está certo isso. Primeiro João, o Evangelho já diz isso. Que veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Porém, observe, que é importante entender isso. O versículo de número 20 do capítulo 28. Quando Paulo se refere à esperança de Israel. Aí você lê depois o restante do capítulo. Amém? Quero dizer aos irmãos que, por os judeus não receberem a messianidade de Jesus, a missão tornou-se dos gentios, mas a salvação vem dos judeus. Não significa que se os judeus tivessem aceitado Jesus, o resto do mundo estava perdido, não. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A questão é que, pelo fato de os judeus terem rejeitado a messianidade, a mensagem do Evangelho, aí parte Paulo para os gentios. Parte Paulo para os gentios. Quem são os gentios? Os não descendentes de Abraão. Os não descendentes de Abraão. É importante para entender isso de João capítulo 1, versículo 11, é importante ler esse último capítulo de Atos dos Apóstolos aí, viu, irmãos? Para entender melhor isso. Fica a dica. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. É nessa correria que a gente termina Atos, mas nada impede, de vez por outra, voltarmos a este livro, a este episódio, em o nome de Jesus. Amém? Terminando o livro de Atos, vamos partir para o livro de Romanos. Não perde as abordagens, não. Que Deus abençoe a todos que estão aí no Face, em o nome de Jesus. Lembrando que as perguntas dessa minha fala devem ser feitas no YouTube. Aí, de repente, eu volto aqui para Atos, em um momento do programa, para responder alguma pergunta. As perguntas devem ser feitas no YouTube, nos comentários lá. Amém? Em nome de Jesus. Agora compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas com esta palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor.